Fala galera, é exatamente isso. Venho aqui com mais uma aula de matemática, hoje sobre funções de segundo grau. Talvez uma das matérias mais importantes que você tem que estudar para o Enem, vestibular, e para quem está no ensino médio. É uma matéria relativamente difícil, mas quando você entende, ela é impressionante. A quantidade de informações que você pode tirar de funções, de equações de segundo grau. Eu vou falar desde a aplicação da função, como que é feito o gráfico, qual é a função de cada coeficiente, cada termo da função de segundo grau, a importância do delta, enfim, eu vou aos poucos falando aí, eu já deixei pré-montado cada folha e eu vou explicando e completando para vocês. Eu já postei agora recentemente estou gravando junto com essa aula aqui, a aula de equações de segundo grau, e eu vou estar postando junto com essa aula aqui. Quem não assistiu, assista, porque é importante para vocês entenderem as funções de segundo grau. Bom, começando, eu fiz aqui um plano cartesiano, representei uma função de segundo grau. O que é uma função de segundo grau? É você fazer com que... Isso aqui é a representação de uma equação de segundo grau. O ax quadrado mais bx mais c, que a gente viu na equação de segundo grau. Lá eu igualei a zero. Aqui, uma função nada mais é do que você... para cada valor de x que você colocar aqui, ele vai retornar um valor para a sua função. No caso, pode ser representado como f de x ou como y, porque para cada x que você colocar, vai retornar um y. Aqui, no plano cartesiano, x e y, para cada valor de x que a gente tiver, ele vai retornar um y. Que no caso é o eixo das ordenadas, o x, e o eixo das abscissas, o y. O que é importante saber sobre a função de segundo grau? Assim como na equação de segundo grau, o a sempre tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se você colocar o a como zero, você vai multiplicar o x quadrado por zero, e aqui vai ficar zero. Vai ser bx mais c. Vai se tornar uma equação, uma função de primeiro grau. Então não é o que interessa pra gente. E além disso, eu vou depois comentar melhor, mas a função do a, ele implica na concavidade, que a gente vai ver como que é representado no gráfico, que você já deve ter ouvido falar, e eu já comentei na outra aula, que é representado por uma parábola. Eu vou desenhar ela mais ou menos aqui, vou fazer de uma cor diferente, vou fazer de verde. Uma parábola. Não está muito bem feita, mas dá para vocês terem uma noção. O que o a vai implicar aqui? Ele vai implicar se ela tem concavidade para cima ou para baixo, se ela tem um u ou se ela é um ao contrário, no caso. É basicamente isso que o a tem como função. Eu vou explicar melhor o a, o b e o c, quais são as suas importâncias, que eles são os coeficientes da equação das funções de segundo grau e equações de segundo grau também. Sobre o c, o que eu preciso saber? O c, ele é o termo independente. Qual a importância dele? É onde a parábola vai bater no eixo y. Então, onde encontra o eixo y. O que mais que eu posso falar sobre as funções de segundo grau? Como que eu resolvo uma função de segundo grau? Você pode, por exemplo, quando você iguala a zero, você está colocando o valor de y aqui como zero. Então, vamos supor, eu vou igualar esse ax quadrado mais bx mais c igual a zero.
Isso quer dizer que você quer saber quando que no eixo x o y vai ser zero. Então, no caso, vão ser nesses dois pontos aqui da parábola. Que se você igualar a zero, você vai fazer por Bhaskara. Ó, vou colocar aqui. Fórmula de Bhaskara. Que você vai achar um valor de x' e x2', que eu já expliquei na equação de segundo grau. Que é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. O delta, para quem não lembra, é b ao quadrado menos 4ac. Aqui você vai tirar dois valores, que vão ser menos b mais raiz de delta sobre 2a, x2', que vão ser menos b menos raiz de delta sobre 2a. O que isso significa? Esses valores de x que a gente vai achar aqui, x1' e x2', vão ser esses dois pontos aqui. Então quer dizer que ele tem duas raízes. X... Não necessariamente nessa ordem, tá? Eu coloquei x1 e x2 ali só para vocês saberem que são as duas raízes. O ponto C, no caso, vai ser aqui. Isso nessa parábola que eu representei aqui. E o B, eu vou explicar depois para vocês especificamente como que ele funciona. Pouca gente sabe o que o B faz, então eu vou passar para vocês direitinho quando é positivo, negativo ou igual a zero. Bom, vou trazer a próxima. Eu vou falar um pouco sobre o delta, a importância do delta. O que eu preciso saber sobre o delta? Existem três possibilidades para o delta. Eu coloquei 4 aqui, mas o diferente de zero já implica ser maior ou menor que zero. Então, é como se fossem três possibilidades aqui. Se o delta é igual a zero, você já pode diretamente concluir que as raízes são reais e idênticas. As duas raízes, aqueles 2x que a gente achou aqui, ó, eles vão estar no mesmo ponto. Ou seja, você já vai concluir que o delta vai bater num ponto só de x e a parábola ela vai estar encostando, encostando em apenas um ponto no eixo x. Então, se delta é igual a zero, a gente já pode concluir que as raízes são reais e idênticas. Se o delta é diferente de zero, a gente já sabe que as raízes são diferentes. Primeiro ponto. Por que eu sei que elas são diferentes? Se você tem o delta diferente de zero, ele vai estar em qualquer posição que não seja encostando só em um ponto no x. Ele pode estar assim, pode estar aqui em cima, pode estar com cavidade para baixo, enfim. Ele não vai estar encostando apenas um ponto. É isso basicamente que você precisa lembrar. Se o delta ele é positivo, que também é diferente de zero, só que agora vamos pensar só ele positivo. Se o delta é positivo, você já pode saber que são raízes reais. O que isso significa? Significa que ele bate em dois pontos, ele bate duas vezes, né, no eixo x. Nem que seja quase encostado, se você der um zoom, ele vai ter dois pontos encostados. Isso significa, porque se ele tivesse, por exemplo, se sua parábola tivesse fora do eixo x, tanto para baixo como para cima, seria o caso do delta ser negativo, que são raízes complexas.
não reais. Que no caso vocês vão ver melhor na matéria de números complexos. Mas vamos focar aqui. Se você estiver fazendo um Bhaskara e seu delta der negativo, você já pode diretamente colocar que não existe nenhum x pertence aos reais no caso. Então, vamos lá. Vamos representar agora. Eu deixei aqui 3 planos cartesianos aqui. Primeiro, para o delta positivo. Como que vai ficar um gráfico com o delta positivo? Um delta positivo vai ficar, por exemplo, o que a gente já deu lá, com concavidade para cima. Mas poderia ser com concavidade para baixo também. Poderia ser assim também. Porque ele tem 2 pontos batendo no eixo X. Então, essas duas raízes que a gente encontrou aqui, se você substituir na sua função esse valor de x ou esse, os dois vão retornar o y como zero. É isso que você precisa lembrar. Agora, se o delta for igual a zero, o que acontece? Se o delta for igual a zero, vai acontecer o seguinte. Vai ter apenas um ponto encostando no eixo X. Aqui no meu desenho parece que tem vários, né? Mas não leve em consideração esse detalhe. É apenas um ponto que encosta no eixo X. Aqui, X, Y. X, Y, X. E se fosse um delta negativo, nenhum ponto encostaria. Seria, por exemplo, algo assim. Lembrando que as parábolas, elas são espelhadas. Então, eu estou fazendo aqui à mão, então está ficando bem torto, para falar a verdade. Mas elas deveriam seguir assim um padrão. Se ela tem uma curva aberta, aqui também teria que ser aberta igualmente. E assim vai. E se você já logo de cara elas não tocam o eixo X, você já pode colocar assim, ó. Não existe x real. E a solução é vazia. Ou pode colocar sem o... Pode colocar só vazia, ou enfim. Bom, um resumo sobre os gráficos do delta tá aí. Quem quiser fazer alguma anotação, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Próximo assunto: a importância de cada coeficiente. Tá aí uma coisa importantíssima para vocês entenderem como funciona uma função de segundo grau. Bom, a gente sabe que tem o ax², o a que multiplica o x², tem o b que multiplica só o x, que é o bx, e tem o c, que é o termo independente. Como que cada um influencia numa parábola? Bom, primeiro, vamos anotar o significado de cada coisa. O a, ele é diretamente ligado à concavidade. O que você precisa saber do a? Se um exercício ele mostra para você uma parábola, que aqui eu já vou colocar direto no certo. Se ele mostra para você uma parábola assim, ele está querendo dizer que o a é positivo. Tem muitas outras coisas que a gente pode tirar em conclusão aqui, mas vamos analisar só o a. Se você está no formato de um U, quer dizer que o a é positivo, com cavidade para cima. E a negativo, o contrário, com cavidade para baixo. Lembrando, numa parábola nunca vai haver dois mesmos valores de x para retornar dois valores diferentes de y.
Você pode ter dois valores de x retornando um valor de y, mas nunca dois valores de x retornando o mesmo valor de x retornando dois valores de y. Como assim? Vamos supor, vou fazer de lápis aqui para não estragar esse desenho aqui. Você está vendo que esse ponto é que eu fiz aqui torto, né? Eu estou deixando claro isso para vocês para não haver confusão. Aqui eu fiz errado um pouco essa parábola porque ela está meio reta. Você está vendo que tem dois pontos aqui que eles estão uma reta. Isso aqui está uma reta para baixo. Vamos supor que fosse... Você pode ter uma parábola, uma reta assim, ó? Jamais. Porque o que está acontecendo aqui? O seu valor de x aqui, ó, um valor x qualquer, ele não está mudando. Só que o y está mudando. Isso não pode acontecer. De você ter vários valores de x para o mesmo valor de x para vários valores de y. O que pode acontecer é você ter dois valores de x para o mesmo y. Bom, agora analisando o b. Qual a importância do b? O b, muito pouca gente sabe, ele a interferência dele, eu vou representar aqui. Faltou y, x. Bom, se você tem uma parábola, o b tem a função dele é diretamente relacionada à tangente que a parábola tem quando você está em contato com o eixo y. Quando a sua parábola entra em contato com o eixo y, por exemplo, vou representar a parábola de verde. Está aqui uma parábola assim. Onde que entra o b? Se você, analisando esse ponto aqui, não é onde está cruzando com o eixo y. Se você fizer uma tangente nesse ponto aqui, concorda comigo que ele está inclinado para cima? Então ela é crescente. Isso significa que o b é positivo. Ele é maior que zero. Então você tem que analisar a tangente do ponto que cruza o eixo y. Agora, se o b fosse negativo, que é meio sugestivo, é que seja decrescente. Bom, tá aqui o ponto que cruza no eixo y. Se faz a tangente, ela está decrescente, está para baixo. Então, b menor que zero. E agora o último caso, também sugestivo, né? É se a parábola, se ela estiver exatamente na origem. Se o vértice estiver no eixo y, ela vai estar na horizontal. Então, a tangente dessa... Porque o vértice é o ponto exatamente no meio da parábola. Se ele estiver aqui... caramba. Aqui. Pronto. Ignora esse de cima. O b é igual a zero. Porque ele está na horizontal. Ele está paralelo ao eixo x. É isso que você saber. Agora, a importância do coeficiente c. Existem três casos também. Se é positivo, se é igual a zero, se é positivo ou negativo. Eu vou representar de três cores as parábolas diferentes para cada um dos casos. Primeiro, se o c é igual a zero, vou pegar as cores aqui, o verde, azul e laranja. Se o c é igual a zero, o C, para quem não lembra, ele é diretamente relacionado... Deixa eu fazer de outra cor que eu vou fazer de vermelho mesmo.
ele é diretamente relacionado com onde a parábola ela bate no eixo Y, onde o ponto da parábola bate no eixo Y. Então eu vou colocar bate no eixo Y. Se o C é igual a 0, quer dizer que ele está na origem, seja com cavidade para cima ou para baixo. Vou fazer para cima. Está na origem, poderia ser para baixo aqui também. Se o C é positivo, de azul, ele está acima do eixo X. Então, um aqui, por exemplo. E se ele é menor que 0, ele está abaixo do eixo X. É basicamente isso que você precisa saber do C. O que mais que eu trouxe para a aula de hoje? Vértice da parábola e o eixo de simetria. Está aqui o nosso plano cartesiano. Y, X, eixo das ordenadas e das abscissas. O que eu posso... O que eu vou falar para vocês aqui? Vamos supor que eu vou fazer uma parábola que eu vou tentar fazer ela reta. Como nunca sai reta, eu vou tentar. Vamos supor que o centro dela... Vamos supor que o centro dela seja aqui. Se você traçar... Vou pegar a régua aqui. Se você traçar aqui uma reta na vertical, você vai achar o eixo de simetria. Ele vai funcionar como um espelho. Aqui não está bem representado de novo, para variar. Mas esse eixo aqui deveria ser exatamente igual a esse aqui. Eixo de simetria seria o espelho. Então, ele é exatamente o meio da sua parábola. Então eu vou colocar como V, que é o vértice. A gente já sabe que aqui é o ponto C. A gente sabe que aqui são as raízes, ó, x1, x2. E nesse caso aqui, ó, se você pegar a tangente, ela não é... A tangente não é paralelo ao eixo X. Pode parecer, porque está muito perto do vértice. Quanto mais perto do vértice, a inclinação vai estar menor, porque vai estar muito perto de ser na horizontal. Então ela é um pouquinho inclinada para cima, ela é crescente aqui. Então o B vai ser positivo nesse caso. Ó, esse x2 que eu coloquei aqui, para não confundir, eu vou colocar x duas linhas aqui. Bom, o que eu preciso saber sobre isso? Está aqui o nosso vértice. Como que eu acho o valor do vértice? Existe uma maneira de calcular, que é a seguinte. Se você traçar aqui, ó, você concorda comigo que aqui ele retorna um valor 1x, que aqui vai ser o x do vértice, e aqui é o y do vértice, porque ó, esse ponto V está numa posição do x aqui, e o y está numa posição do y aqui, no caso negativo. Então, como que eu acho o x do vértice? X do vértice é menos b sobre 2a. Isso é regra. E o yv, que é o y do vértice, é igual a menos delta sobre 4a. Eu estou mostrando aqui a parte de teoria. Eu vou fazer uma outra parábola que não seja um ponto de vértice tão perto do C, para vocês verem como funciona. Vou fazer aqui.
Vamos supor que nossa parábola seja assim. O vértice, vamos supor que seja esse ponto aqui. Se você traçar o eixo de simetria, que eu não escrevi ali, vou escrever aqui agora. Eixo de simetria. A gente vai ter um valor que vai ser o x do vértice, que está aqui, e aqui um valor do y do vértice. Não é nada muito complicado. Agora que a gente tem essas fórmulas aqui, a gente pode substituir. Ó, aqui o valor já é diretamente menos delta sobre 4a, e aqui é menos b sobre 2a. Eu trouxe uma... Ó, vou trazer para vocês aqui uma para a gente construir a partir de uma equação. A gente tem uma equação, ou poderia ser uma função mesmo. Na verdade eu coloquei igual a zero ali. Ao invés de igual a zero, f de x. Bom, primeiro, o que você pode fazer para achar as raízes? Eu já tinha colocado igual a zero por causa disso. Para a gente achar as raízes, a gente iguala a zero. Por que igualar a zero? Se você colocar zero aqui, você quer saber quando que o y quando que a função vai retornar o y0, que ou vai ser em um ponto só, ou vai ser em 2 pontos, como eu já expliquei. Então vamos igualar isso aqui a zero. Vou resolver de uma cor diferente aqui, vou fazer de vermelho. Bom, primeiro, a gente acha o delta. O delta, b quadrado menos 4ac. B quadrado menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4, que multiplica o a, que é 1, antes aqui do x quadrado, e o c, que é 3. 4 vezes 1 vezes 3, 12. 16 menos 12, 4. Bom, então o nosso delta ele é positivo. O que isso implica? Quer dizer que vai ter duas raízes. Bom, vamos lá. Agora que a gente achou o delta, vamos fazer Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Substituindo, menos b. O b já é negativo, menos com menos, mais. Então ficaria 4, mais ou menos raiz de delta. Raiz de 4 é 2. 2a, a é 1, 2 vezes 1, 2. Então, x1 e x duas linhas. Primeira raiz, somando, 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. 4, agora subtraindo, 4 menos 2, 2, dividido por 2, 1. Então, a gente sabe que quando o y é zero, tá aqui a reta do y. Quando o y é zero, vão ter dois pontos que vão ser nossas raízes. Quais são? 1 e o 3. Então, nossa parábola ela vai estar para cá. Mas calma, a gente já sabe... O que a gente já sabe? Ó? Vamos analisar os coeficientes. O a é 1, o b menos 4, o c é 3. Nosso delta é 4. Isso quer dizer que são duas raízes mesmo, que a gente acabou de achar aqui. Ó. Então a gente já sabe que nossa parábola vai ter que passar por aqui
e que ela também vai ter que passar por aqui, ó. Porque lembra que o seu termo independente é quando que a parábola cruza no eixo Y, que no caso vai passar pelo 3 aqui. Então ela vai vir assim e vai subir. A questão é, até quando ela vai descer para depois subir? Vamos achar o vértice agora. Que ela vai fazer uma curva. Vamos achar o ponto mais baixo aqui dela. Se o A é positivo, ela está com curvatura para cima. Isso a gente já podia ter achado no começo. E a gente sabe que ela está descendo. O B é negativo, então a tangente era decrescente. E realmente ela tá, não tá? Ó. Tá aqui a nossa parábola. Se ela tá para baixo assim, ó, ela está decrescente. Então, menos 4, beleza, fechou. Agora vamos achar o vértice. Como que a gente acha o vértice? Primeiro, x do vértice. X do vértice menos b sobre 2a, perdão. E o y do vértice, que é 4a, né? Menos delta sobre 4a. Agora, vamos substituir b menos 4, que é o valor de b, sobre 2 vezes a, que é 1, 2. Isso é igual a menos com menos mais, 4 sobre 2, 2. Y do vértice, menos delta, o delta é 4, menos 4 sobre 4a, 4 vezes 1, 4, 4. Menos 4 dividido por 4, menos 1. Então a gente sabe que o vértice ele vai estar numa posição no eixo Y, ele vai estar na coordenada menos 1, e no X ele vai estar na posição 2, então vai estar aqui e aqui, ó. Aqui vai estar o nosso vértice. Então, beleza, agora já resolvemos o problema. Eu vou fazer meio tracejado aqui, porque vocês sabem que minha parábola é bem torta. Então, é só preencher. Falei que ia sair torta. Bom, deu para entender mais ou menos agora como que a gente pode resolver para construir a parábola a partir de uma função. E aqui a gente pode tirar muitas coisas. Se a gente substituir os valores de x, você vai achando os valores de y. O que a gente fez aqui, a gente igualou a zero para saber quando que bateria no eixo x. Isso já explica também por que quando o delta ele é negativo, ele não vai ter nenhuma raiz, porque ele vai estar fora daqui. Lembrando que a parábola ela não para aqui, ela vai para o infinito. É uma função. Então ela vai para lá e para lá para o infinito. E para baixo também. Por isso que ela tem que estar... Ela nunca é um delta negativo, ele não vai ter... Quando o delta for negativo, ou ele é um U para cima flutuando para cima, ou um U para baixo flutuando para baixo. Bom, o que eu ia passar na aula de hoje é isso. Espero que tenha ajudado muita gente aí com funções de segundo grau, que não é uma matéria fácil, mas quando você passa a entender melhor, é uma matéria muito interessante, você pode tirar muitas conclusões. Mais para frente, vocês já viram geometria analítica, que também não é uma matéria fácil, mas que você, quando começa a entender melhor, ponto a ponto cada conceito, vai facilitando muito. Peço que deem um gostei aqui no vídeo, ajuda muito isso mesmo. Inscrevam-se no canal, quem não se inscreveu ainda. Curtam a página do Facebook, www.facebook.com/exatamente isso oficial. Toda vez que tem um vídeo novo, eu estou fazendo algum vídeo, eu posto lá alguma coisa. E é fácil de vocês entrarem em contato comigo por lá. Obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!